Olá, esse é o Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista e anfitriã aqui nesse podcast, gravado no Estúdio Leste, em BH. Nesses nossos quase 50 episódios, eu conversei e sigo conversando com pessoas das mais diversas áreas de atuação. Afinal de contas, né, onde tem uma pessoa, saúde mental é assunto. E falar de saúde mental é falar de saúde, é falar de bem-estar psíquico, mas também biosocial. É falar de acesso à vida, de acesso a segurança, trabalho, educação, cultura, lazer e por aí vai. Então, aqui eu proponho reflexões que são individuais. A famosa pergunta do nosso querido Freud, né? Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Reflexões sociais, o que eu, enquanto cidadão, o que você, enquanto cidadão, pode fazer pelo bem comum, a partir da sua profissão, da sua atuação, né? Seja na academia, seja no primeiro, segundo, terceiro setor da economia, enfim. E como grupo social também, o que juntos podemos fazer enquanto ONGs, agremiações políticas, sindicatos, conselhos de classe e afins também, e o que as políticas públicas devem nos garantir aí nesse latifúndio. Então, sim, é uma conversa sem fim, mas é importante que a gente considere a complexidade do nosso contexto, né? E é importante que a gente se responsabilize pelo desenvolvimento social e pelo caos que estamos vivenciando no nosso cenário social, político, econômico, ambiental, né? E aqui no podcast, então, eu tenho o privilégio de conhecer e de conversar com gente, aprender muito com pessoas muito bacanas e que estão aí atuando nessas áreas, preocupadas com essas reflexões, com esse tipo de questão. E hoje eu estou aqui com a Eliana Torga, psicóloga. É um prazer receber você aqui, Eliana, para a gente conversar sobre emergências e desastres, né? E a gente vai tocar no ponto, né, da atuação do psicólogo em si, mas a gente vai primeiro partir de um contexto mais amplo, né, para a gente entender o que é desastre, o que é emergência e essa integração aí das práticas, né, como você colocou, que são as práticas profissionais e sociais. Isso. Obrigada por estar aqui comigo. Eu queria que você se apresentasse para a gente um pouquinho. Ok, Seu boa percurso. tarde. Obrigada pelo acolhimento, obrigada também ao seu público, né, que está aí nos acolhendo também. Eu sou, então, Eliana Torga, sou psicóloga de primeira formação, sou pós-graduada em administração e quase bacharel em direito. Mas a minha atuação principal é pesquisa, docência e consultoria, né, de empresas. Dentro da área da psicologia, eu atuo bastante na área de gestão, né, de empresas, gestão de pessoas, gestão estratégica de empresas e tal. Trabalho em formação de empresas, formação de holding, rural, familiar, patrimonial. E dentro da área do desastre, eu estou desde 2005, quando esse tema da psicologia das emergências e desastres chegou ao Brasil, através do Conselho Federal de Psicologia, né? E aí eu já me interessava muito pela área ambiental também, justamente nessa preocupação do que a gente faz com o ambiente e o que o ambiente está nos respondendo, e a gente no meio disso tudo. Nós não somos seres extraterrenos, né? Nós somos aqui, pertencemos a esse ecossistema. A gente costuma fazer uma diferença entre isso, né? A gente e o meio ambiente, mas somos tudo isso juntos, né? E aí isso já me interessava muito, porque meu marido é da área do meio ambiente, né? E aí, conversas e tal, essa área já me chamava atenção. Aí eu conheci a psicologia das emergências no Brasil. E aí teve um grande evento em Brasília e eu fui, e a partir dali eu falei, nossa, me encontrei realmente mais uma área que eu posso atuar e que me interessa muito, porque ela é uma área multidisciplinar, mesmo dentro da psicologia, né? Ela envolve gestão, ela envolve a psicologia social, a psicologia clínica, a escolar também, né? Na parte educacional. Então, ela é multi,
ali, né, diversidade ali dentro da própria psicologia. E aí, nesse lugar, eu me localizo principalmente na parte da gestão e também da política. O que eu quero dizer com política? Qual a política de atuação do psicólogo nesse lugar, né? Então, assim como eu tenho um olhar crítico em relação a isso, então é um olhar político. O que a gente deve, o que a gente não deve, quais são as limitações e quais são os alcances da atuação do psicólogo nesse lugar. E aí, para falar disso, acaba que a gente tem que ter um conhecimento mais amplo do que é isso, né? Assim, essa área de conhecimento que, apesar de ser nova para o Brasil, não é nova para o mundo, né? Os nossos vizinhos aqui, Chile, Peru, né? Argentina, Venezuela e tantos outros aí já convivem com desastres há muito tempo, né? E já tem aí uma forma de atuação, inclusive da própria psicologia, muito madura. Mais estruturada. Muito mais estruturada do que nós temos. Nós temos grandes desafios, que é um país, né, continental e enorme, e que a formação de um psicólogo no sul, no centro-oeste, no norte, guarda suas diferenças, né, culturais, enfim. Então, a gente tem aí um grande desafio, mas é possível fazer uma atuação baseada numa política nacional de atuação do psicólogo nesse espaço. Mas, assim como o Conselho Federal vem tentando fazer, eu também coordenei uma comissão, foi a primeira comissão de psicologia nas emergências e desastres no Conselho Federal. Olha, que legal. E aí a gente fez esse trabalho de chamar psicólogos representando, né, todos os estados, as regiões, na verdade, não todos os estados, mas todas as regiões, para que a gente pudesse discutir quais eram as diferenças, as similitudes, o alcance, as oportunidades, enfim, né? E esse trabalho continua sendo feito pelo CFP. E os psicólogos que desejam atuar nessa área, que bebam do conteúdo que tem no CFP. Não, e eu tô assim, encantada, e é um privilégio mesmo estar com você aqui, falando sobre isso, e quando você fala do seu percurso, né, e porque realmente é preciso que se tenha essa visão do macro, né, essa visão ampla, e não é só uma visão da psicologia, e como você colocou tão bem, né, que até na psicologia tem que ser uma visão mais aberta também, né, para essa interlocução aí com as diversas áreas, mas um conhecimento também da política, do contexto social e de tudo, né, para uma atuação mais eficiente. Exatamente. Né? É um contexto muito complexo. Muito né? complexo. O que é que causa? Você vai falar um pouquinho para a gente, né? O que é um desastre? Como que a gente chega nessa confluência, né, de fatores que vão ocasionar ali um evento? Isso. Né? Eu só assim, queria complementar, antes da gente entrar na coisa mais macro, por favor, que é importante a gente entender que o desastre, ele não acontece ali naquele momento da ruptura. Sim. Ele, na verdade, ele já vem sendo construído ao longo do tempo, né? Então, aquele momento é o momento do choque, né? Que a gente deve estar preparado para ele, né? Mas ele é construído ao longo do tempo. E ele não acontece só por um fenômeno natural. Sim. Às vezes, um acidente de trabalho numa empresa é também um desastre. Não é um desastre conforme a Defesa Civil conceitua desastre. Mas para aquela empresa pode ser um grande evento que vai ter muitas repercussões para os funcionários. Eu já atuei também em empresas que tiveram grandes acidentes, né? Então, é também uma área de atuação do psicólogo de emergência, porque legal, a forma... você falar isso, quer dizer, a gente já pensa em Brumadinho, né? Já pensa no incêndio da Boate Kiss, ou Mariana, ou agora no Rio Grande do Sul. Isso. Mas tem outra, tem que estar preparado também para quem está atuando nas empresas. Exatamente. Então, o psicólogo da empresa, ele tem que ter conhecimento do que é uma atuação numa emergência, num evento crítico, que a gente chama, num evento crítico. O que é esperado do psicólogo naquele momento?
Então, realmente é uma atuação multidisciplinar. E o psicólogo da organizacional, ele precisa entender. Sim. O clínico, ele precisa saber. Porque, às vezes, chega alguém no consultório com uma série de sintomas e se ele não procura saber se houve algum evento, né, que possa ter culminado a partir dali aqueles sintomas, ele pode não conseguir diagnosticar que aquilo pode ser um transtorno de estresse pós-trauma, que já tem uma condução diferenciada, né? Com certeza. Então, assim, é importante que todas as áreas aí, né, da psicologia tenham conhecimento disso, mas de que fora da psicologia também tenha, né? Sim, sim. E para o psicólogo que tenha uma visão de fora também, né? Isso, Que exatamente. não esteja atento só ao que é, né, Ao que específico do privativo, né, do psicólogo. Isso, porque isso aí é muito importante, né? Ela é uma atuação multi-interdisciplinar. Não adianta a gente querer atuar dentro de 4 paredes, porque você não vai conseguir atuar dentro de 4 paredes. Sabe? Quem me apresentou você, né, foi a Ana Luísa Lana, que ela é psicanalista e ela atua muito eu acho que ela ainda atua em Brumadinho. Sim. Depois vocês assistam o programa com ela. Foi da primeira temporada, nós fizemos 3 programas sobre Brumadinho, porque considerando esse também essa complexidade toda, né? Não dá para de uma vez só falar sobre tudo. Então, num programa a gente abordou, ela veio, a gente falou do cuidado, atendimento direto às famílias. Foi ela e a Alexandra, que trabalha na Vabrum, que é a associação que atende as famílias lá. E a gente fez um outro sobre o acordo, né, entre a Vale e o Estado, e um outro a gente falou sobre luto individual e luto coletivo. Então, foi um conjunto muito especial, foi muito bacana. E a Ana Luísa trouxe muito para a gente, assim, atuação específica, a atuação do psicanalista ali no caso, ou do psicólogo, nesse contexto de crise, onde ele tem que suspender um pouquinho, e é delicado, né? Até quando a gente suspende, até onde a gente suspende os protocolos, né? As nossas regras, os nossos limites ali, para atuar numa situação totalmente atípica. Exatamente. Né? Então, onde vai ser atendida aquela pessoa? Tem que extrapolar os limites, né, daquele setting terapêutico ali para considerar questões políticas, questões do acordo mesmo da empresa com aquela que vai atingir aquela pessoa, aquela família. Exatamente. Né? Então, não dá para a gente ser muito não limitado, dá. muito rigoroso. Agora, para isso, a gente tem que estar muito atento. Acho que você fala muito isso, né, Eliana? A gente tem que estar muito atento ao nosso código de ética e à nossa conduta profissional para que a gente saiba também os limites, né? Exatamente. O que dá para extrapolar. Uma pergunta que a gente já ouviu muito é assim, dá para aplicar psicanálise nesse lugar? Né? Que é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem. E assim, dá. Tem muito psicanalista que atua nesse setting, né? Sim. Mas o protocolo é diferenciado para esse momento. Né? E aí esse psicólogo, esse psicanalista vai observar no progresso, né? Ali dos atendimentos, dos contatos, ele vai perceber em que momento que ele deve mudar o protocolo. Né? Mas ele realmente precisa conhecer. Tem que estar preparado para isso. Mas a gente está falando, né? Acabou que nós entramos. Foi. A gente vai voltar então? Vamos voltar. Nós estamos falando de quê, Eliana? Que questão de desastre, né? Exatamente. E aí, desastre, ele já teve ao longo do tempo muitas visões do que é desastre, né? Muito antigamente, e assim, começou-se com uma coisa mais mítica, né? Não, desastre é porque Deus mandou isso para nós, porque o universo, né, tinha essa coisa mais mítica. Sim. Mas se bem que a gente ainda tem isso hoje em dia. Isso a gente até remonta a passado, mas hoje em dia a gente ainda vê no discurso das pessoas algo assim, sabe? E do ponto de vista também assim religioso, né? Não, Deus quis assim, Deus mandou isso para nós, que é a visão religiosa. Verdade. A visão natural também, né? Assim, não, isso é a natureza. É a natureza se manifestando, né? Faz parte da natureza.
E aí a gente já teve também um aspecto mais clínico, né? Que depois da guerra, né? Aqueles pessoas que tiveram aqueles problemas pós-guerra e às vezes matavam outros, né? Os soldados vinham da guerra. Isso a gente tem até filmes que falam sobre isso, né? Filmes americanos, né? E aí, às vezes, neurose de guerra, aí vem, mata muita gente, tem aqueles problemas todos psicológicos. Aí veio essa questão a partir de uma visão médica para uma questão assim, epa, tem algo além, né? E daí começou a ser uma área da psiquiatria e da psicologia. Mas a psicologia, ela nasce enquanto psicologia em 1961, né? Sim. 60 ou 61, se não me engano. Então, a partir dali é que ela nasce, mas antes disso era a psiquiatria que cuidava mais disso. E a partir dali a psicologia vem também. Veio, né, assim, numa visão mais clínica sobre os efeitos dos eventos traumáticos nas pessoas enquanto indivíduo e enquanto sociedade, né? Depois veio uma visão mais psicossocial. Epa, não é só o indivíduo, a gente tem que olhar também o cenário, a sociedade, aquela comunidade, né? A gente tem que ter esse olhar também. E aí tem também uma visão mais política do desastre, né? Uma visão mais... Quando a gente pensa que os desastres, principalmente no meio urbano, ele acontece mais nas periferias, né? Então, existe aí, vamos dizer assim, uma falta de, talvez, de cuidado às pessoas que moram nas periferias, né? Uma falta de política urbana, né? De ocupação de solo, e que a gente sabe que a partir disso são feitas escolhas, né? Quem vai morar na periferia? Né? Geralmente são os negros, os pardos, né? Os pobres, né? Então existe aí uma questão política, sem dúvida nenhuma, atrelada à questão desses eventos potencialmente traumáticos, eventos de desastre, né? E quem é atingido, né, por eles. E de quem é atingido por eles, isso mesmo. Mas a partir de 2000, mais ou menos, a gente começou a ter uma visão mais integral do ser humano, que é uma parte, uma evolução teórica que a gente teve. Acho que até a partir dos anos 90, por ali, já começou a ser essa visão mais de pensar o ser humano de forma mais holística, né? Ele é um produto biopsicossocial, né? Então, aí a gente começou a ver também que o desastre, ele também tem que ser pensado dessa forma, né? Então, pensar o aspecto social dos indivíduos, o político, o econômico, né? E tudo isso aí. E hoje a gente está numa visão mais interdisciplinar, né? Então, a gente já entendeu que o tema de desastre, ele é estudado por várias áreas do conhecimento. Então, engenharia, psicologia, medicina, né? Enfim, todas as áreas do conhecimento têm ali o seu lugar nesse grande evento do desastre, numa perspectiva mais ampla, né? Do que só a gente pensar naquele momento ali, no evento em si. Então, é muito mais amplo do que isso, né? Então, e a partir desse entendimento que é muito mais amplo, veio também o entendimento que a gente tem que desnaturalizar o desastre. Então, o desastre, ele não é algo natural, que é uma consequência natural. Uma fatalidade, como se fosse. Uma fatalidade, assim, porque Deus mandou chuva para gente, né? Não é mais assim. Talvez isso tenha sido lá, né, que haviam fenômenos naturais que ocorriam. Por exemplo, lá no país, lá quando descobriram, né, o Brasil, que tinha aqui só índios, né, assim, que os povos originários que moravam aqui na região.
Então não tinha ainda poluição, Sim, não uma tinha intervenção cimento, não tinha humana intervenção. nesse sentido. Então, naquele momento ali, eu acho que talvez, né, a chuva e tal, era Sim. um evento natural. Mas hoje em dia a gente já não pode mais pensar assim, né? Que assim, um acúmulo de chuva em determinados locais, como por exemplo está acontecendo agora lá no Rio Grande do Sul, Sim. não é por fenômeno natural. É por fenômeno que foi construído pelo ser humano a partir das nossas escolhas de Sim. como a gente quer viver em sociedade, né? Da produção, né, assim, desmedida de eletrônicos, de roupa, de utensílios, de coisas de madeira, então precisando desmatar, enfim, tem um aspecto econômico muito, muito forte nisso. Então a gente já não pode mais dizer que os desastres são naturais, né? Eles são, eu acho que um misto de natural, de provocado por aspectos econômicos, sociais, ambientais, né? Então isso só torna a questão do desastre ainda mais complexo, porque se a gente entende que a causa é multifatorial, a solução também será multifatorial, né? Então, nós temos questões sociais, econômicas, ambientais, né? Nós temos aí tudo isso para dar conta de organizar a sociedade de tal forma que a gente consiga prever, preparar, dar a resposta e reconstruir, mas melhor do que era antes, né? E aí, até nesse aspecto, eu vou fazer assim, eu ouvi hoje uma notícia, foi notícia e ao mesmo tempo foi um comentário num programa falando que lá no Rio Grande do Sul já estão se organizando para construir comunidades locais para as pessoas se mudarem, né? Ou porque aonde elas moravam antes não terá mais condição de ser reconstruído. Ou porque a cidade vai precisar passar por uma grande reforma para que as pessoas possam retornar. Né? E aí começou a questão política. Quem vai morar na periferia? Como vão ser esses imóveis construídos, né, para as pessoas morarem? As pessoas, aí você vem um monte de questionamento, né? Assim, as pessoas de classe média, elas vão querer morar lá na periferia? Quem vai para a periferia? Quem vai decidir isso? Quem vai decidir isso? Né? Então, assim, são questões que são questões políticas, econômicas, sociais, que nesse momento e depois também do desastre, as coisas eclodem, sabe? Fica tudo mais evidente. As diferenças de tratamento, as diferenças no atendimento, tudo fica muito, muito agudizado, vamos dizer assim. Nossa, Eliana, e você está falando aqui de uma situação muito delicada, assim, de prevenção, né? Num pré-evento, vamos falar assim, né? Um pré-evento, durante o evento e agora no pós-evento. Exatamente. Né? E quem coordena isso? Porque você falou de diversas áreas do saber, pensando no desastre e na hora da atuação também, né? Na hora que são convocadas essas áreas, né? Quem coordena isso? Então, depende. Por exemplo, né? Assim, quando acontece um grande desastre ocasionado por uma aeronave perto do aeroporto, quem coordena é a empresa que causou. Mas assim, não existe uma coordenação só para o desastre. Uma força-tarefa. Existe um comando único, assim, um comando unificado, que vai ter representantes da empresa, da empresa do aeroporto, da Defesa Estado, Civil, da Polícia Militar, Polícia Civil. Vai envolver vários, né, atores aí que são chamados a isso. Existe a responsabilização legal, isso aí, né? Isso aí você vai conversar com o advogado. Quero muito. Você já vai até me indicar, né, o advogado também. Porque aí tem a questão da responsabilização legal. Mas assim, quem coordena, como você falou? Então, é esse comando unificado que vai coordenar as ações. Né? Olha só lá no Rio Grande do Sul.
o evento foi, para mim, assim, beira uma catástrofe, Sim. né? Existem, inclusive, conceitos o que é desastre, o que é catástrofe. E catástrofe é quando o evento é tão intenso que abala as estruturas organizativas da sociedade Tá. e que essa estrutura também não dá conta de responder Sim. e precisam vir ajudas externas, né? Então, o Rio Grande do Sul, para mim, beira uma catástrofe, porque eles ficaram avião, assim, aeroporto inoperante, rodoviária inoperante, estradas também interditadas, né? Desmobilizou setores assim, Fundamentais, né? Assim, a cadeia local foi invadida, tinha que tirar os presos, né? A parte também dos hospitais, das UPAs, tudo, né? Ficou bastante comprometido. Então, teve que vir imediatamente a ajuda federal, né? Até pelo montante mesmo de recurso que tinha veio a ajuda federal. Então, assim, olha só, a coordenação lá está sendo feita, governo estadual e governo federal, né? Assim, espero que estejam conseguindo conversar bem, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Simples. Não mesmo. Mas então, vem todas essas forças para poder dar conta disso, né? Sim. E uma grande diferença que aconteceu na forma de gerenciar desastre veio a partir da Conferência de Sendai. Periodicamente acontece uma conferência mundial, onde todos os países fazem parte, assim, vários países fazem parte, justamente para pensar sobre essas mudanças climáticas, né, e conversam sobre essas questões do desastre. Existem redes aí de estudos de universidades e, nossa, é uma rede enorme, né? Que tem essa atuação voltada para isso. Então, na Conferência de Sendai, que foi em 2015, mudou-se um pouco a perspectiva de como tratar desastre. Antes, o foco era no evento. Tanto que até as pesquisas, tem uma universidade da Bélgica que tem uma ampla gama de dados a esse respeito. E aí a perspectiva era pelo evento. Terremoto, inundação, deslocamento de terra, é por evento. Aí, a partir da Conferência de Sendai, o foco passou a ser no indivíduo e não no evento. Essa em 2015. 2015. Bem recente. É bem recente, né? E aí o foco passou a ser no indivíduo e num gerenciamento integral do risco de desastre. E mudando aquele paradigma de que aconteceu ali na resposta, a partir dali é que a gente vai pensar. Não, ele começou muito antes, né? Ele começou muito antes. Então, hoje em dia, pensa-se em etapas ou em fases do desastre, que seria prevenção, mitigação, né? Preparação. Quer dizer, existe uma situação que ela pode ser mitigada, a gente pode resolver antes que aconteça. Não tem jeito, então vamos para a preparação. Então, ocorrendo, vamos estar preparados para responder. Aconteceu, aí vamos responder, vamos à resposta. E depois a gente vai para a recuperação. A gente aqui em Belo Horizonte começou no governo do prefeito Calil, se não me engano, foi. Ele fez uma grande, que ainda nem terminou, uma grande obra na região ali do Tereza Cristina, eu não sei dizer exatamente aonde mas ele fez piscinões, né, grandes áreas para receber a água quando acontecessem chuvas muito intensas lá na região, né? Para não acontecer o que a gente já viu diversas vezes, todos os anos, né? Que inunda a Tereza Cristina e que vai dando efeitos ali no Vilarinho e tal. Então, ele fez grandes piscinas, mesmo uma obra faraônica, duas, né? Me parece que uma está pronta e a outra, eu não sei se está para concluir. Isso é o quê? Isso é preparação.
Sim. A gente sabe que vai ocorrer. É. A gente sabe que já está dando problema. Uhum. Então, vamos nos preparar. Porque não tem jeito da gente... assim, o problema é tão complexo, tão grande, não tem jeito da gente resolver na origem. Sim. Porque o solo já está Já... impermeável. A gente já avançou aí, né? A poluição está grande. Para o desastre. Na contribuição ali para que ocorra. Exatamente. Então, vamos nos preparar para quando ocorrer. Sim. Por que lá em Porto Alegre tinha dique? Porque já se sabia que havia essa possibilidade, já tinha ocorrido outras vezes e tal, né? Então, isso é a preparação, né? E aí depois vem a resposta. E aonde que a gente mais peca? Eu acho que é em todas as áreas que a gente peca muito. Pensando bem. Mas assim, a gente peca muito na resposta. Sim. Porque o ser humano, né? A gente tem aquela ideia de que nada vai acontecer com a gente, né? Acontece no vizinho, acontece no quintal do vizinho, mas com a gente, com a nossa família, imagina. Né? Então, nessas conversas sobre Brumadinho, isso ficou tão claro, assim. Então, porque eles tinham treinamentos diários, né, para a fuga. Pois é. Só que não aconteceria, né? Primeiro, era uma confiança, o que disseram, né? Era uma confiança muito grande na empresa, que não deixaria aquilo acontecer. Não quer saber, né? A gente se protege, senão não dá conta de estar diante daquilo, de estar exposto àquilo. Né? Exatamente. Tem que acreditar que não vai acontecer. E é uma coisa tão assim, né? E era tão protocolar que era um treinamento que era feito todos os dias, mas que é ineficiente. Ineficiente, exatamente. Impossível de ser... como que eu posso falar? De ser executado. Impossível. Em segundos. É muito rápido, né? Muito rápido. Para conseguir. Mas, assim, a autoconfiança é tão grande, né? Que o ser humano... a gente tem essa tendência de ir se adaptando às coisas e pensar assim, não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Que imagina, nós estamos fazendo tudo certinho, isso não vai acontecer. E aí construíram, lá em Brumadinho, um refeitório debaixo, praticamente, né? Debaixo ali da barragem. Eu acho que pelo excesso de confiança. A única assim, resposta que a gente pode, né? Assim, é um excesso de confiança. Como que pode? Né? A gente agora olhando... Ou de negligência, né? Não sei, de falta de... É um absurdo, né? Muito grande. Eu acho que teve uma das pessoas que veio, ele sugeriu, assim, dizendo que um jeito de evitar um acidente, que se repita um acidente desse como Brumadinho, é colocar a direção da empresa ali, naquele local Boa. Né? De onde estava o refeitório, coloca ali a direção, a presidência da empresa não rompe, né? Não deixa romper. Exatamente, uma boa, né? Se colocar a pessoa naquele lugar, né? Até isso também que falam de Mariana, né? Dizem que a decisão de continuar extraindo e colocando os rejeitos naquela barragem que já estava esgotada, foi muito na base da autoconfiança, tipo assim, não vai acontecer isso não, vamos continuar, porque o preço do ferro estava muito bom, né? Pois é, isso que eu ia falar. Então, vamos continuar. Mais um pouco, mais um pouco, ultrapassando o limite. Mas assim, será que a pessoa que assinou aquilo, ela foi lá? Ela viu realmente, assim, o risco... Tem uma negligência, né? O que a gente está falando é uma confluência ali de fatores, né? E agora, quando você coloca essa questão de centralizar ali no conceito, né? A vida humana, isso tem que ser no pré-evento também. Exatamente, né? É no pré-evento. Isso tem que ser prioridade, não dá para arriscar, não dá para colocar em risco isso, que não tem preço. Não tem preço. E aí, se a gente for desse pré-evento, ok, se foi negligenciada a vida humana, né, vindo o evento, ocorrendo mesmo, esse pós é muito longo, né? A gente pensar que a gente está aí com... Brumadinho foi 2019, né? Isso. A gente está em 5 anos, né? Mais de 5 anos, e as consequências são muitas até hoje e vão continuar sendo, nunca mais voltará a ser o que era antes, né? Isso a gente também tem certeza. Nunca mais será como era antes. Mas só que pode ser pior. Porque se não se fizer alguma coisa para mudar. Sim. Né? Mas a população está impactada, continua impactada. Né? E a gente sabe que no Rio Grande do Sul vai acontecer a mesma coisa. Né? E uma coisa que deixa a gente triste é isso, é de ver a repetição né, acontecendo e a resposta
melhorando um pouco Sim. daquilo que a gente sabe que seria o melhor, né? Sim. A resposta, ela tem que ser melhor do que ela é. Sim. Por exemplo, no Chile, a resposta do Chile, do Japão é impressionante, né? Assim, do Chile, está bem perto aqui da gente. Assim, os psicólogos, eles... Acontece o evento, né? Vamos dizer, o terremoto com o maremoto e tal. Os psicólogos, eles já sabem quem são aqueles que trabalham nessa área, né? Então, tem aí também essa diferença, né? Sim. Não é qualquer psicólogo, é aquele que conhece e que já está, de alguma forma, cadastrado para atuar nesse momento. Então, eles já sabem para onde eles têm que ir. Existe um ponto de encontro. Existe já um protocolo a ser seguido. Ele sabe o que ele tem que fazer. Né? Então, eu acho que aqui no Brasil a gente ainda está distante disso. Sim. Né? Tanto que a gente tem muito psicólogo voluntário que nunca atuou nessa área, que viaja quilômetros para poder atuar como psicólogo nesse momento. Vai né? na maior boa vontade, né? Mas Se arriscando, tem esse risco. se arriscando. E uma coisa que eu falo muito para meus alunos assim da psicologia é assim, se te acontecer alguma coisa, você morrer, quem vai ser o responsável? Só você, Você está ali por sua conta. por sua conta, né? Você se meteu nesse lugar. Então, se acontecer alguma coisa, eu nem sei se o seguro vai pagar alguma coisa, porque você se colocou no risco, né? Então, assim... eu acho essa uma chamada interessante, até que fique como um alerta, assim, um convite, né? Ou uma convocação, se for, né? Para que nós, psicólogos, a gente falando aqui da gente, né? Da nossa casa, para que a gente se prepare para isso, então, né? E busque esse preparo, busque essa... Onde é que busca? Vamos aproveitar, você sabe me falar aqui, porque tem a comissão, né, nos conselhos, a comissão de emergências e de orientação para emergência e desastres. Tem as comissões, mas o conselho, a competência do conselho é fiscalização, e essas comissões, elas têm o objetivo de organizar a política de atuação do psicólogo, né? Mas não da atuação do psicólogo no evento. Sim. Isso não é de competência Ele vai regular, do né? CRP. Tem as notas do conselho. Exatamente, tem as notas, e ele segue as notas também do Conselho Federal e tal, mas ele não organiza a resposta, ele nem pode fazer isso, porque isso não é da competência dele. Então, assim, o psicólogo que ele quer atuar nisso, existem cursos, existe, inclusive, nós filmamos, assim, preparamos um curso, quando a gente estava no CFP, um curso para atuação em emergência e desastre. Era um curso preparatório, mas é claro que não é com a profundidade que precisaria ter, né? Que merece ter. Mas existem alguns cursos que ocorrem no Brasil. Tem em São Paulo. Aqui em Belo Horizonte, eu não sei te dizer de curso que ocorre aqui, mas Santa Catarina, no CEPED... Você participa de um grupo na PUC, é isso? Que é o mesmo eu participo de um grupo, um grupo de pesquisa, em gestão pública e ética. Ok. E aí a gente discute muito, porque algumas pessoas que fazem parte desse grupo são de Brumadinho. Sim. Então acabou que os professores, assim... fazem, né, conduzem pesquisas de extensão em Brumadinho, então acabaram desenvolvendo aí muita coisa, sabe? Mas se você me perguntar que curso, eu não sei te indicar um curso, sabe? E isso já denuncia um pouco isso que a gente está falando aqui, né? Assim, gente, vamos preparar isso, né? Então, e não tem uma cadeira nos cursos de psicologia. Não. Não tem. Às vezes, quando tem, é uma optativa. Mas às vezes. Às vezes. Não é. Agora se você falar assim, não, aconteceu uma coisa aqui em Belo Horizonte, eu gostaria de me voluntariar. Eu já conheço a psicologia de desastre, queria me voluntariar. Procura a Cruz Vermelha. Você tem que estar em algum lugar para você dizer assim, eu estou trabalhando com a Cruz Vermelha,
ou eu sou Ótimo. voluntária da Defesa Civil, estou aqui pela Defesa Civil, Uhum. mas desde que esteja mesmo, né? Foi convocada Sim, pela sim, Defesa Civil e tal. sim. Agora, só boa vontade Uhum. não É, dá. pode ter consequências muito, muito ruins ali, É, né? Ah, para onde a gente pode ir agora, Eliana? A gente fica um pouco mais no pós-evento e nesses desrespeitos em série, né? Não sei se eu acho que a gente pode falar assim, que é. podemos. Eu só queria passar uma rapidinha assim no conceito de desastre para nós Ah, joia. psicólogos, Ah, só para a ótimo. gente colocar o indivíduo ali dentro Ótimo. desse lugar, né? Então, assim, o que que mudou do nosso conceito de desastre para o conceito da defesa civil? A defesa civil, ela ainda tem um conceito muito ligado para a infraestrutura, a Sim, parte de engenharia, tá. sabe? Assim, é um grande evento que provoca uma ruptura ali em alguma estrutura, Tá. né? Aí a gente, quando estava lá no Conselho Federal, a gente pensou Uhum. assim: vamos ampliar esse conceito e colocar o indivíduo aí dentro. Então, para nós, o que que nós cunhamos enquanto conceito? Que o desastre ele tem que respeitar a perspectiva, o conceito, a perspectiva pessoal do indivíduo. Porque vai ter indivíduo que não vai entender aquilo como algo desastroso na vida dele. Tá. E vai ter nuances, vai ter um que Ok. vai sofrer muito, vai ter um que Sim. não vai sofrer tanto assim, que depois de um mês está tudo ok. E vai ter um que vai permanecer num luto por muito tempo. Então, é uma perspectiva pessoal. Quando aconteceu um terremoto no norte de Minas, em 2009, 2010, Uhum. eu fui lá para fazer um estudo junto com a Defesa Civil. E aí eu fui trabalhando com as famílias e tal, e fazendo o objetivo era levantar um diagnóstico de transtorno de estresse pós-trauma. Sim. Aí eu fiz durante 6 meses visitas periódicas lá e fui fazendo entrevista com as pessoas. E aí uma coisa que me chamou muita atenção foi que uma pessoa, todo mundo, né, falava para mim, nossa, tá muito ruim, porque eu saí da minha terra e eu não posso mais plantar, não posso mais criar, eu tô aqui no meio urbano e eu não gosto de viver Uhum. aqui. Era geralmente uma perspectiva mais dolorosa, vamos Sim. dizer assim. Mas teve uma pessoa que falou para mim assim, olha, esse terremoto foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nossa. Aí eu, né? Como? Eu assim, como assim? Né? Me explica mais sobre isso. É. Aí ela falou assim: porque lá a gente vivia em comunidade e já não tinha mais homem para casar. Todos os Gente. homens já eram casados. E eu já tenho 30 anos, não casei ainda, e eu quero formar uma 30 anos. família. Eu quero uma família, eu quero um marido, eu quero um filho. E aí tem 3 meses que eu já estou aqui na cidade, eu já encontrei um namorado, nós namoramos, noivamos, já vamos casar na semana que vem. Gente, olha isso. Aí depois, quando eu voltei, ela já tinha casado Casado? e já estava grávida, sabe? Uhum. Então, na perspectiva dela, foi a É, melhor coisa que aconteceu na vida dela. Então, assim, isso dá um exemplo bom de que a perspectiva ela é pessoal, pessoal. E é um espectro gigante, né? gigante, Pensa né, isso, de de possibilidades. possibilidades. O desastre também, ele causa uma ruptura, né, Sim, assim, na organização do indivíduo e é, social, é. econômico, né, e tal. É uma alteração de todas as funcionalidades. A gente falou do Rio Grande do Sul, Sim, parou o aeroporto, parou a rodoviária, parou a estrada, parou. Tem uma gama aí de repercussões, né, sim, que são muito importantes, né, para o funcionamento da sociedade. É também assim ele provoca algumas medo, né, assim, desesperança, ou às sim. vezes até uma maior esperança, uma fé, né? Ele É, provoca ali uma série de sim. sentimentos em todas as pessoas, não são Essa é, mobilização, né, solidária, né, nos como governantes, nos sim. gestores, naqueles Uhum. diretamente ligados. Quem pode dizer que não sentiu nada sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sim. Sul? Né? A gente sente Nossa, muito, é. né?
Então, todos aí somos afetados. E também aquele sentimento de vulnerabilidade. Estamos vulneráveis. Hoje, agora, aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Mas quantas vezes já aconteceu aqui, em Minas Gerais, em Belo Horizonte? E o que mais pode vir a acontecer perto da e aqui gente? em Minas, então, nós falamos de perto da gente, nós temos quantas barragens? Acho que são umas 300 barragens. Exatamente. Só no nosso estado, nas nossas minas. Exatamente. Muitas barragens, né? Em risco, algumas. Em vai risco. saber se algumas deveriam estar desmobilizadas. E não, a gente não estão. sabe se estão, Vamos estão falar sendo assim, monitoradas, né? E são, assim, riscos, assim, alguns riscos eminentes, assim, né? A de Congonhas, por exemplo, ela está constantemente sendo monitorada, porque se ela rompe, vem tudo abaixo, tampando Congonhas, né? Então, o bombeiro, Defesa Civil, estão fazendo um trabalho lá bem interessante com a comunidade. Mas, assim, tem muita gente que mora ali logo abaixo da barragem, né? Então, e sem querer falar, né? Não é sensacionalismo, né? Que não, a gente tá falando. não, isso é dado. E nesse caso é dado fático. mesmo. Agora eu falo essa questão de que está aproximando da gente. Isso também é fato, né? A gente vê aqui em Belo Horizonte mesmo, lugares que a Defesa Civil já orienta, né? Não passa pela Prudente de Moraes com fortes chuvas e diversos outros lugares, né? Então, a gente negar isso não ajuda. Acho que pensando nesse pré também, né? No pré-evento, numa preparação, não ajuda, né? Você é pessimista, você é sensacionalista. Não, gente. Ou então pensar assim, aconteceu no Rio Grande do Sul, porque eles moram lá perto da lagoa. Estão lá. Mas assim, a água chegou a quilômetros de distância, né? E a gente aqui é mais difícil de acontecer isso, porque a gente está no interior. E assim, tem vales, né? E tem montanhas, então a água vai correndo, né? Mas assim, pode acontecer? Pode ali na nossa porta, pode acontecer alguma coisa. Né? Assim, a barragem lá de Santa Mônica, aqui em Belo Horizonte. Santa Mônica, né? Que chama? Lá naquele bairro Santa Mônica, né? Que se chama lá, eu acho que é. Que é lá no princípio da Prudente Moraes. Aquela barragem. Santa Lúcia, gente. Trocou o nome da Santa. Que eu troquei, desculpa. Mas lá, quem imaginaria que o efeito fosse dar em Lourdes? Né? Que é um bairro classe média alta, com as ruas, né, assim, bonitinhas, né? Tudo arrumado e tal. Né? Foi cair lá, né? Então, assim, a gente não pode dizer que dessa água não beberei, não porque... Literalmente. Né? Estamos aí. E é bom saber disso para cuidar. Né? E até a gente pensar, na nossa volta, qual o risco que a gente está correndo? Sim. Né? Acho que esse é um aprendizado que eu tive também da Defesa Civil. Inclusive, cursos de Defesa Civil é interessante fazer. Muito bom. Tem cursos de Defesa Civil que a gente pode fazer. Eles são, inclusive, atualmente virtuais, né? Antigamente era pessoal. Mas é bom, porque assim, a partir desse curso também eu comecei a ter uma visão mais de proteção, assim. Sim, quando eu vou em algum ambiente fechado, eu já procuro saber onde é que tem o extintor de incêndio, onde tem a saída. Né? Porque se acontecer alguma coisa, você já sabe a saída para lá. Você sai correndo para o lugar certo. Né? E não para o lugar errado. Então, é legal. E nesse sentido, a gente está falando aqui, às vezes, numa grande empresa ou num contexto um pouco maior, a gente quer acreditar que não vai acontecer, né? Eu fico pensando também nas famílias, a gente falando da pessoa, de cada pessoa, para sair da própria casa, né? Quando chega a Defesa Civil ali, fala, essa área de risco, é preciso sair daqui, eu não posso fazer ideia do que isso signifique, né? Porque eu acho que tem situação que é só vivendo mesmo. É só vivendo. Mas é muito traumático, né? Muito. Você pensar que você tem que deixar. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa, mas teve uma vez que eu cheguei na minha casa e tinha no meu apartamento e estava saindo uma grande fumaça subindo ali. E aí eu embiquei com o carro e o porteiro falou assim: não pode subir não, pode subir não. Você tem que descer, você tem que ficar aqui fora. Aí eu lembrei que minha mãe estava lá. Nossa. Pois eu subi com o carro, coloquei o carro na garagem. Subi o elevador. Sim.
Cheguei lá em cima, fiquei falando para minha mãe, vão descer, e ela não desce, eu não vou, e eu, vamos descer, e eu fui empurrando ela para descer, e aí ela desceu. Aí depois que passou, assim, conseguiram lá resolver, eu falei, meu Deus, olha o que eu fiz, né? Naquela época eu ainda não tinha conhecimento, né, de defesa civil, mas depois que passou, eu falei, meu Deus, o que eu Aí fiz? que vem aquela Então eu fiz tudo que não devia fazer. Sim. Então aí você imagina, né, em qualquer pessoa que se chegar assim. alguém e fala, sai agora com a roupa do corpo, né? Entra em choque. Não vou sair, tem minhas coisas, tem né? Então é bastante chocante mesmo. Muito. O desastre também ele é multidimensional, que a gente está falando, né? Assim, ele pega várias áreas aí, né? Então esse foi o conceito que a gente pensou, né, do desastre, que não é só aquele evento ali, baseado só naquele evento natural, né? Natural. É muito mais do que isso. E junto com ele exacerbam a violação dos direitos que já haviam sendo, assim, né, violados. Mas aí quando chega nesse momento acontece, aí que eles evidenciam. Por exemplo, isso que eu falei para você lá do Rio Grande do Sul, né, que já estão se pensando, mas quem vai para a periferia? Né? Aí começa, né? Será que aquele de classe média e, né, aquele socialmente econômico, né, uma classe socialmente econômica mais baixa, eles vão ser vizinhos um do outro? Né? Teriam os mesmos direitos, né? Mas como é que vai ser isso? Então aí aparecem as vulnerabilidades e a negação dos direitos de forma ainda mais acentuada. Né? E aí vem os problemas. Né? E é importante também dizer que quem são os afetados pelos desastres? Todos. Mas a gente tem uma escala. É uma escala, vamos dizer assim, né? Então, aqueles que são afetados diretamente, por exemplo, que tiveram que sair das suas casas, tiveram perdas, né, na família e tal, os familiares deles, depois, os profissionais que trabalham na ocorrência, bombeiros, polícia, né, e tal, a mídia que cobre, né, tudo isso, a comunidade e a sociedade como um todo. Somos todos afetados. Então, isso não é um problema do vizinho do Rio Grande do Sul. Não. É um problema de todos nós, né? Da nossa sociedade e tal. E aí a gente tem alguns desafios, né? Para poder enfrentar isso aí. E assim, carência de informação, né? E que sejam sistematizadas, que sejam periódicas, alertas, né? Alertas de campainha mesmo, né? Para tocar, ó, encheu, começou a vazar. Toca uma campainha para todo mundo. No Japão a gente vê isso, né? Nos vídeos e tal. Então, carência de informação de que acontecendo do rio, da lagoa, né? Lá, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ocorrendo extrapolar, né, o seu leito e tal, transbordar, o que fazer, para onde ir, né? Então essas informações elas não existem, ou existem ainda de forma não eficiente, né? Capacitação técnica de todo mundo, assim, que de alguma forma for atuar, ou dos moradores, do síndico dos prédios, também tem uma participação importantíssima o síndico, né? Então, assim, uma capacitação técnica mesmo do que se deve fazer nesse momento. E a gente vê uma dificuldade de articulação enorme entre os entes, né? Ali que atuam no desastre. Aliás, uma coisa que na comunicação que a gente não falou aqui agora, fake news, né? Que estão aumentando cada vez mais e que agora, nesse evento do Rio Grande do Sul, assim, foi absurdamente alta a produção de fake news e
com uma polaridade política absurda também, né? Que nesse momento não cabe em momento nenhum, mas nesse momento, Não, então, de jeito menos, de nenhum, jeito né? nenhum. Então, isso é um problemão também que... Eu costumo dizer que depois de um evento, vem ondas É, de desastre, sim, sabe? O sim. problema da comunicação é uma onda de desastre. É. O E esse tem um voluntariado, grande alcance, né, da nossa, comunicação. É trágico vai mesmo. para fora. É, Eu conheço pessoas que estão lá na Europa que falavam assim: nossa, mas o gestor político aí não deixou que chegasse ajuda de outro país? Como é isso? é. Eu falei, aí eu até não sabia, eu falei, não, peraí, vamos pesquisar para ver se é isso mesmo, porque Essa é assim, a a melhor produção de conduta. fake news é É, absurda, né? uhum, Que é, enfim, de serviço. é. E essa dificuldade, então, dessa articulação intersetorial, né, que Sim. existe, a gente está vendo, a gente, quando está próximo, você vê conflitos entre forças, né? Defesa Civil, polícia, bombeiro. O que que Uhum, é da sua competência, o que que é da minha competência. Por isso que precisa de um comando unificado e sim. não um comando único. Porque aí todo mundo Ótimo. tem o mesmo peso É, na voz para dizer, sabe, sobre isso. a sua competência, né? É, as pessoas também que têm uma dificuldade aí para se mobilizar e fazer uma participação comunitária no sentido da prevenção e da preparação, Uhum, né? E essa infraestrutura e recursos humanos e materiais que são sempre insuficientes. sim. Então, mas se a gente vai receber a ajuda de fora, de ONGs, de organismos internacionais, qual vai ser a competência de cada um? Sim. Quais vão ser os limites, né, e as possibilidades de atuação de cada um? Uhum, Porque nesse momento a gente se desorganiza e mesmo aquilo que às vezes estava protocolado, sim. às vezes, né, É, esses limites aí se perdem pois é. pela própria condição humana mesmo, de estar passando por uma situação, né, É. caótica. É, e dependendo da situação, que é um afetado muito próximo, né, nessa escala que você colocou. É um que está atuando ali, mas que sofreu perdas também, de Também, várias ordens, né? é. E acho que no meio disso tudo aí ainda fica essa questão, colocando de novo a pessoa aí no centro né, Aham, dessa situação, no centro assim, né, como no foco, não sei como é que a gente pode falar, mas eu penso assim, como privilegiar essa pessoa nesse sentido de escutá-la, né? Como a gente escutou muito no acordo, né, da Vale com o Estado, ok, o maior acordo que já houve e tal, uhum, mas não, essas pessoas não foram ouvidas, né? Os atingidos ali não foram, não participaram, foram, bom, aí vamos dizer que foram representados, né, aham, pelas instituições aí do nosso país, mas isso de colocar o atingido ali como um protagonista, né? Não simplesmente exatamente, uma vítima, não, como que ele pode participar da solução também, né? Ser exatamente. escutado. Como é que faz isso, gente? Parece impossível, né? É, Eu falo toda essa coordenação que você está falando e uhum, ainda considerar em aspectos assim tão macro e até chegar ali num pontual, pois é. A comunicação seria muito importante, né? é, Porque aqueles profissionais, psicólogos, sociólogos e sim, tal, que estão lá na ponta atuando com essas é, comunidades, no sentido de ajudá-los a se sim. reorganizar. Então, Pode eles. fazer uma mediação, né? Dessa, entendi. E isso não acontece, as coisas Sim. acontecem de cima para baixo. É, Ó, decidiu-se isso. é, E cumpra-se, é. né? E essa pessoa às vezes fica sabendo pela televisão, né? Pelo É, jornal, o que vai acontecer com ela, como que vai, para onde vai, se vai ser indenizado. Aí é é, um desrespeito atrás do outro mesmo, né? exatamente. É uma violação atrás da Uma violação outra. de atrás da outra. Uau. Ai, eu pus aqui uma coisa que a gente tinha conversado antes também, então a importância, acho que a gente pode ir caminhando para fechar, assim, na questão da cultura de prevenção, né? Enquanto você falava, eu fiquei aqui, gente, o que pode ser feito, né? Aí eu lembrei de outros países, assim, que têm treinamentos em escolas, né? Quando eles são
para terrorismo, né? Nos Estados Unidos tem muito e tal. Aham. Mas não sei se a gente usasse esse tempo, tanto tempo na escola, né? Que as Aham. crianças ficam até a adolescência e tudo, se É, tivesse esse tipo de preparo prático para a vida, né? Podia ter tanta coisa ali, além pois é. de. Com aquele Não, meme que eu vi realmente. outro dia, né? Um ratinho, sei lá, falando até mais um dia se passou e até hoje eu não usei. Como é que chama o negócio? Cateto da hipotenusa? Eu nem lembro nem o nome, eu lembro. Até hoje eu não usei. Eu já nem É. se lembro com o nome, eu não lembro mais como que é. Aham. Mas enfim, né? Alguém está usando por aí. Aham. Mas assim, que né? Tanta coisa que a gente poderia aprender ali, ser preparado, uma cultura mesmo É. de prevenção. E tem assim dentro da defesa civil, né, na escola de defesa civil, tem uma parte que é voltada para criança, preparação, mas não tem uma política, né, assim, Sim. eficiente que coloque esse tema dentro da escola. O É. que falta? Alguém querer, né, Pois é, interesse, provavelmente, né? alguém querer de fazer executar, né, de que isso seja Ai, Eliana, executado. eu já até falei que assim, eu tenho uma brigazinha, assim, sabe, com a Aham. escola e tudo, e acho que isso acho que cabe aqui, porque eu falo, por exemplo, na escola, no colégio dos meus filhos, assim, que hoje já não pode usar mais material, não pode reutilizar material, né? Então eles Uhum. passam de um ano para o outro, como eu acredito que você tenha usado também material Uhum. reutilizado, né? No Aham. ensino médio, no Fundamental 2, tal, não pode mais, senão não tem acesso a uma plataforma e tudo. Isso também eu acho que cabe aqui em tudo isso que a gente está falando, porque olha a quantidade de papel, a quantidade de material que cada ano que é é gasto. comprado e é lixo, sabe? Vai para Que vai virar reciclagem, ou sei lá lixo. para onde vai virar lixo, porque não pode ser reaproveitado para o aluno. E é o mesmo material, não estou falando que não mudou nada, não. É, Só é compra uma coisa que a novo. gente não consegue compreender, Não né? tem, não dá para. Mas aí é a mesma escola que vai ensinar sobre os R's lá, né? Do reciclar, reutilizar, reusar e não sei Aham. o quê, e sustentabilidade e tudo, né? É, Então, inclusão. inclusão e tudo, pois é. Pois é. É, Alunos, às vezes, que têm bolsa, mas que não recebem o material e tem que comprar. Então, enfim, né? Eu já estou extrapolando aqui também, falar extrapolar, mas eu acho que não é extrapolar, né? Quando não, você acho que falou não. a gente não tem fora do planeta, né? Tudo que Não. acontece é aqui e tem consequência. Eu estou falando de um colégio de Belo Horizonte, mas um Uhum. colégio que tem aí sei lá, uns 4, 5, 6 mil alunos. É Né? muita, Então, muita muita gente. criança sendo formada É. dentro desse paradigma de que você não precisa aproveitar nada. Você Não, joga fora, descarta, você descarta né? e compra novo. Então tem um É. impacto imediato que é daquele material ali, daquele ano, mas tem esse também no processo educacional, né? Exatamente. E aí como é que faz? Lá na frente? É. Aí como é que faz Lá numa na frente, não, situação? ali, né? É ali, né? É. Na frente. E numa situação dessa que a gente está vivendo, que a gente precisa mudar os nossos paradigmas, porque a gente está. Né? Eu me preocupo muito com meus filhos que vão estar vivos aí em 2050, 2060. Eu acho que eu não estarei mais aqui, mas assim, eles estarão. E como será esse mundo que eles vão viver? E dos meus netos, né? Então, é muito preocupante. E nos adolescentes, nos jovens de hoje, a gente já tem visto, né? Acho que tem chamada de ecoansiedade, algo assim. Exatamente. Que são esses estresses, né? Porque os nossos sintomas e os nossos estresses estão sempre vinculados ao nosso tempo, né? E hoje já tem aparecido bastante isso em relação a isso tudo que a gente está falando. Exatamente. Essa insegurança, que vai ter água, vai ter né, uma próxima geração. Realmente causa. E quando a gente fala de desastre, algumas pessoas falam assim: ai, não começa a vir com esse fatalismo, não, essa coisa, isso é pessimismo e tal, mas assim, não é nem fatalismo nem pessimismo, é realidade. A gente sabe dos riscos e existe uma probabilidade dela de ocorrer e eu não fazer nada. Por exemplo, eu soube, através da Defesa Civil, que existem terremotos na região de Betim, que as pessoas não sentem muito, mas que existe, 1,8, 2, por ali. E aí eu, né, assim, eu vou morar em Betim? Eu não vou morar em Betim. Sei lá, né? A vida muda muita coisa, mas assim, se eu posso escolher não morar numa região onde eu sei que ocorrem terremotos de forma recorrente, diariamente, não, eu não
vou morar. É, Mas as pessoas nem sabem, porque não sabe. isso não é divulgado. É. Eu até estou falando aqui Tá agora, né? divulgando. Mas Utilidade assim, pública. existe. Em Belo Horizonte É, existem outros locais também. Então, assim, não, eu não vou morar lá. é. Mas de repente eu vou morar perto de um rio. É, eu acho que assim, a gente pode controlar pouca coisa, né, na É, verdade, mas um pouco que der para controlar, né, um pouco que a gente pudesse precaver, eu é. acho que vale pro imediato e para médio e longo prazo também, né, a Uhum. gente pensar. É importante. Né, eu acho que fica essa reflexão, né, que tem alguma coisa a É, gente pode fazer, alguma coisa eu posso ver por mim, por nós e pelo coletivo exatamente. maior, e isso é muito, né? Você quer ver uma coisa assim, bem assim, por exemplo, você está numa rua, parou o trânsito, porque está tendo uma enchente não sei aonde, parou o trânsito todo, a água pode chegar até você. O que que você tem que fazer para você conseguir sair do carro, se for preciso? Né? Eu não sei se você ficou sabendo, teve uma pessoa que morreu no Santo Antônio por causa disso. Foi assim, questão de segundos, Sim. o trânsito parou, ela ficou parada num cruzamento, a água veio, foi enchendo, 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 e ela com os vidros, né, elétricos, na Ah, hora que ela tinha que sair, não o vidro não conseguiu. funcionava Sim, mais. E nem ela conseguia abrir a porta. sim. E nem A conseguia força quebrar também, da. que era uma senhora, mas, né? Uau. Aí morreu afogada dentro do carro. Então, quando Uhum. vinha alguma coisa assim, água, e tem essa possibilidade de você não poder sair, abre os vidros. É melhor a Sim. água entrar e você poder Conseguir sair. sair, ou ter por onde sair água também. Então, assim, coisas bem assim, É, simples, né? Mas que a gente é. não tem conhecimento de Ainda como está no sair de uma impacto, situação né? Não, dessa. tem que ter o conhecimento mesmo para minimizar um pouco, né, esse Aham. choque, né, do momento. Isso. Ai, Leandro, dá para acabar com alguma esperança, assim, de uma mensagem de esperança para a gente? Vai, Ai, que vamos. seja Tem muito realista, que trabalho para seja. psicologia, né? Temos muito É trabalho para sim, psicologia. E tem muito bacana. campo bacana de atuação Sim, aí na prevenção, preparação, né? Na resposta também, mas vamos atuar aí na prevenção, na preparação. Do sim, ponto de vista clínico, né? Vamos estar atentos a essa questão da, assim, quando o cliente está trazendo alguma coisa, a gente procurar, né? Assim, saber de algum evento que possa ter ocorrido e fazer um sim, diagnóstico mais eficiente, sim. né? Porque às vezes a gente, né? Não, é depressão, né? É, Tem todo um quadro de depressão e é, tal. Mas se for transtorno, vai ter depressão, vai ter opção de é. outras, Uhum. ansiedade, né? Então, saber fazer o Fazer uma diagnóstico. investigação mais É. cuidadosa, né? Se eu trabalhar em empresa, Uhum. preparar os funcionários para esses momentos críticos que podem ocorrer, né? Sim. Grandes acidentes de trabalho, com morte, enfim, né? Uhum. Então aí tem muita área da psicologia para o psicólogo atuar com ética, com responsabilidade, né? Uhum. É, agindo profissionalmente Sim. e evitando, né, aquele sentimento ali de heroísmo, né? A Ótimo. gente não vai ser herói, né? É, O herói está lá na Marvel, tá na Marvel, você deixa ele no né? imaginário, No né? imaginário. É, Deixa ele lá, a gente vai lá, assiste, sente, ai, que isso. legal, né? E tal, mas ele está lá. É, A nossa atuação é mais pé no chão, ótimo, né? Então, eu acho que eu posso ótimo. deixar de assim de positivo, acho que é O isso. trabalho, né? É Deixar o o trabalho. trabalho, é o Muito bom. trabalho, porque as mudanças climáticas estão aí, vamos nos preparar para elas, né? Sim. É, a gente já está na fase do preparo, resposta e Isso, pós, a gente está aí, né? tá Tentando. aí. Eu brinco assim, a É, gente fala que está equilibrando o pratinho, né? O pessoal brinca assim, mas, gente, os é, pratinhos já caíram, né? A gente quebraram, agora tem que ver o que faz com eles, né? Mas dá para é. juntar e colar e pode ficar até bonito, né? É Vamos tentar aí, exatamente. né? Eu gosto desse paradigma, que a gente Aham. pode colar e pode ficar melhor do que era antes. Pode, eu lembro até daquela técnica japonesa, né? É, De colar, tem uns fios exatamente. lá, fio de ouro, uma espécie de cola, É, alguma coisa que agora que você pode falou, ficar me veio a a imagem disso. imagem, não é? Pode É, ficar uma outra louça bem bem bacana, mas para bacana e isso a gente tem que bonita. ver que já quebrou,
né? A gente tem que olhar para o problema, que a gente está falando aqui, né? Não dá para negar, para falar que não está acontecendo, não vai romper, vai romper. Vai romper de novo. Vai. Né? Então, vamos estar preparados para isso. Isso mesmo. Ai, Nana, muito obrigada. Por nada, foi um prazer. Apesar do tema ser pesado, mas estou muito feliz de poder falar sobre isso aqui, que é tão importante. Né? E com você e com essa expertise toda aí na área. Foi um prazer também. Muito obrigada. Onde o pessoal te acha? Se quiser ser achado agora, eu brinco aqui. No Instagram, tem Instagram, tem LinkedIn, Eliana Márcia. No Instagram, Eliana Márcia Torga. Tá. Né? Mas a meu gente e-mail deixa também o link. Meu e-mail é elianatorga@gmail.com. Então, quem quiser saber mais, né? Participar dessas pesquisas. Quem sabe. Ok, muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer. Pessoal. Obrigada, Até a próxima. gente.